seja bem-vinda. Aqui estou. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para Uma você. honra. Boa Boa noite. noite. É uma honra A poder honra é receber minha, você. alegria. E, assim, um assunto que eu acho que é muito diferente para várias pessoas, né? Que não estão habituadas a área das terapias integrativas. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, né, sobre essa sua formação. Você é psicóloga clínica, né? Sim, Mas sim, como é que sim. você chegou nessa área, nessa abordagem da MDR? E explicar para a gente o que significa. Uhum. Bom, então vamos lá. A abordagem EMDR, ela tem ela foi desenvolvida, né, pelos achados da neurociência. Então, ela tem uma base neurocientífica, né? Quem descobriu esse mecanismo, né, inicialmente foi que ao estar passando por uma situação difícil, né, estar conectada com uma lembrança dolorosa, ela percebeu que na medida que ela movia os olhos, ela conseguia dessensibilizar a perturbação que ela sentia pela lembrança que estava sendo evocada ali. E a partir daí ela entrou na pesquisa, né, nesse campo de pesquisa e fez experimentos com amigos inicialmente. E aí ela desenhou toda uma abordagem, um arcabouço teórico assim, robusto, né? Porque inclusive a terapia MDR hoje ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, né? E ela pode ser usada assim em vários contextos para várias patologias com resultados muito efetivos. Então, Desde assim, o quando que 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 ela já é significa? recomendada, Patrícia? Desde quando que ela... Acredito que em 2002, né? Eu já- Ela foi em 97, foi quando a Shapiro descobre esse mecanismo, que é um mecanismo natural, né? Então, primeiro, deixa eu explicar o que significam Isso. as, as letrinhas, né? Que as pessoas ficam curiosas. Então, em inglês, que é I, Moved, Desensitization e Reprocessing. É o reprocessamento de memória através dos movimentos oculares. Para quem tem criança por aqui, já deve ter observado, às vezes, né? Ou mesmo nós adultos, quando a gente dorme com os olhos meio abertos, em algum momento você vai observar que o olho está entrando num movimento muito rápido. Então, esse reprocessamento ele é feito quando entramos em sono REM e é um mecanismo natural, né, do nosso organismo. Então, quando a gente está Né? dormindo, a gente está reprocessando os Sim, acontecimentos, seria. sim, sim. Mas Só que a questão é quando eu passo por situações que, para mim, aí para cada um, né, a proporção é muito individual. Algo que pode ser traumático para mim, talvez não será para você, mas claro, existem traumas que são unanimemente eventos, né, que são traumáticos, são reconhecidos como tal, como tragédias, enfim, situações de abuso, né, um acidente grave, né? Então isso daí para todos, né, para uma grande maioria de pessoas será um evento traumático. Mas existem eventos traumáticos na abordagem a gente conhece como T pequeno, né? Que são potencialmente traumáticos para mim e talvez não serão para você ou para um de vocês, enfim, isso vai variando. E na medida que acontecem esses eventos, que eu não consigo, vamos pensar na digestão, né? Se eu pegar um elefante e tentar engolir ele de uma vez só, eu não vou conseguir. Né?
Então, esse reprocessamento natural e saudável, ele vai deixar de acontecer, né? E aí é quando vem os sintomas e as patologias, transtornos. Quando você não consegue processar aquilo de uma forma natural, né? Exatamente. E Sim, aí mas a definição de trauma também, ela não necessariamente a gente imagina que seja um acidente, uma coisa grande, mas ela pode ser uma coisa pequena que eu não identifico como trauma. Exatamente. É algo que eu não consigo elaborar, que na minha experiência é grande demais para mim. Mas isso muito E talvez. consciente também. Sim, Traumas do inconsciente, você consegue achar esse trauma ou a pessoa geralmente ela te traz uma questão? na verdade, o trauma, ele é o evento, né? O evento traumático que vai me gerar um trauma. O trauma é algo uma situação que eu vivo e que eu não consigo, e que ela é grande demais para mim. Fica muito difícil de eu processar aquela situação. Esse é o trauma. E no caso de pessoas que vêm com alguma questão ou de depressão ou de ansiedade, que ela não tem muita ideia de onde que realmente começou, o que realmente está causando, como é que isso é abordado? Assim, Exatamente. Então, através da terapia EMDR, da abordagem EMDR, existe um protocolo padrão, né? É uma terapia muito bem desenhada para vários tipos de especificidades dentro da clínica psicológica e psiquiátrica, né? E a gente vai seguindo as etapas desses protocolos de acordo com cada caso, né? Mas geralmente com um protocolo padrão, que é o que abrange a maioria dos casos, né? E aí a gente vai identificando quais são ou qual foi o evento chave, quais foram, né? Os eventos chaves que puderam gerar essas patologias ou sintomas. Então a gente vai ali através do conhecimento, né, da história de vida daquele paciente, das experiências pelas quais, né, ele já passou, nós vamos identificando quais foram, né, os eventos que foram os geradores dessas patologias. E Patrícia, explica pra gente como é que é a técnica, a abordagem em si, como é que funciona? Sim, aí você está dizendo mais da parte mecânica, eu imagino, É, né? Como a é que a gente prática em faz? si, né? O que a gente vai encontrar se a gente te procurar? Como é que assim, a gente vai estar sentado conversando? Como é que vai ser isso? Pois é, então, uma primeira etapa é o conhecer e estabelecer um vínculo terapêutico, né? E eu conhecer, e o terapeuta conhecer a história desse paciente que chega, né? Isso é uma primeira etapa. Mas quando a gente entra já na fase de reprocessar essas experiências, aí sim é uma parte mecânica, né, da terapia, onde a gente faz a estimulação bilateral. Então, ela pode ser ocular, que foi inicialmente o achado da Francine Shapiro, né? Mas ela também pode ser auditiva, ela pode ser tátil. A questão é que a gente precisa estimular os dois hemisférios, né? Para que então essa memória possa ser reprocessada ou processada. E aí, a terapia, então, ela não, dura quanto tempo, mais ou menos? É porque, assim, eu fico imaginando, você tem a conversa e tal, e depois você tem essa parte mais técnica que você falou, né? E isso, a pessoa, você fica orientando que ela faça os movimentos dos olhos, é isso? E por quanto tempo que é isso? Como que funciona, assim? Quantas vezes a pessoa precisa dessa prática para sentir o efeito, os benefícios?
Sim, e aí, então você está me perguntando sobre o número de sessões, Mais ou menos, menos, né? como é que funciona mesmo assim, né? É uma curiosidade, porque realmente eu não conheço. E aí eu queria saber realmente, assim, na prática, como é que se dá isso. Pois é, aí depende também de cada caso, né? Se você vem tratar, por exemplo, uma fobia, eu tenho uma fobia de avião, né? Uhum. É, vai ser feito ali o levantamento da história, né? Para saber a origem dessa fobia. E isso pode ser resolvido em uma sessão, em 2 sessões, em 6 sessões, depende de cada caso e as vinculações, né? Quando isso aconteceu, porque a gente sabe também que quanto mais cedo esse trauma acontece, ele vai se sedimentando, né, no desenvolvimento daquela criança. Então, são traumas mais enraizados, vão precisar de um pouco mais de tempo. Do que um trauma, Então, por essa exemplo, questão se tiver um trauma que acabou de acontecer, é um trauma que está mais fresco, é mais fácil de você lidar. É mais ou menos isso. é mais rápido, né? Porque e isso também se ele não tiver uma conexão com traumas anteriores, né? Entendi. Mas a maioria das questões que acontece aí foi um assalto no banco, eu não consigo dormir, né? Eu não consigo entrar mais num banco, ir para um caixa eletrônico. Então, o paciente pode vir para tratar só esse evento, né? E costuma ser muito rápido. Eu até tive. Agora, tem gente que vem também, né? E fala, não, eu quero passar a limpo a minha história. E tem também os casos mais complexos, que são transtornos já instalados, né? Então, assim, aí a gente vai precisar de mais tempo, né? Para poder Transtornos resolver. também que você se refere são também, assim, doenças crônicas já instaladas, né, no corpo físico, por exemplo. Vou pegar da minha área, que eu sou nutricionista. Então, obesidade, Sim, compulsão alimentar. sim. E esses geralmente são mais demorados, né? Eu tive fazendo uma formação em MDR para o tratamento de transtorno alimentar e é uma média, né? Isso foi até falado no curso, assim, de mais ou menos uns 5 anos para se conseguir um resultado mais definitivo. E qual é a frequência das consultas? Pois é, a terapia MDR, ela é muito organizada, né? Então, ela pode ser semanal, depende muito também, assim, da sintomatologia. Se tiver mais difícil para o paciente, se ele tiver com muitos sintomas, com uma vida mais comprometida, a recomendação é que seja semanal para que esse alívio possa acontecer de uma forma mais rápida, né? Mas é uma terapia também que pode ser feita quinzenalmente, porque a gente tem uma sequência de trabalho, né? Ela não é uma terapia, ela é uma terapia mais focada, é uma abordagem mais focada. Então, esse espaçamento pode ser combinado com o paciente sem prejuízo do tratamento, né? Porque a gente tem o foco onde quer chegar. Vou colocar dentro eu sou dentista, então eu assim, recentemente, mais do que nunca, tenho tido muitos casos de bruxismo, né? E muito associado à Ansiedade. né? Então, eu tento trazer muito esse assunto, que não adianta eu placa, fazer um tratamento ali local, se a gente vai para a causa, né? A causa geralmente ela está muito no emocional. Você também teria uma indicação de trabalhar, porque é uma coisa bem pontual. Muitos pacientes já fazem, não, mas eu já faço terapia. Quando eu coloco assim, no emocional, não, mas eu já faço. Eu falo, mas seria interessante você olhar para isso de uma outra forma, né?
O que você coloca assim nesse caso? Pois é, eu já atendi vários casos assim de bruxismo, inclusive de pacientes que não procuram a terapia em função disso, mas que no meio desse levantamento, né, e do tratamento isso surge. Uhum. E é uma questão muito associada mesmo à ansiedade, né? E eu diria assim, é muito difícil que uma terapia de fala exclusivamente, né, ela consiga ter Um alcance. uma efetividade, um alcance nesses casos mais somáticos. Eu coloco muito isso também, né? Eu acho que você faça a sua terapia, nada contra, tem que continuar. É interessante fazer uma outra abordagem pontual em cima daquele sintoma, né? Para chegar numa raiz. Sim, Eu acho que essa abordagem vai ter uma efetividade muito maior do que simplesmente tratar o sintoma ali no local. Então, eu acho que nesse caso teria indicação. sim, sim. Muito interessante. É uma indicação excelente para casos para dor crônica, né, para doenças somáticas. É uma terapia que funciona muito bem. Une. Uhum. E o atendimento pode ser online? Pode ser online. Eu atualmente estou trabalhando apenas online. Durante a pandemia toda, comecei, né, lá no início, e eu vejo assim que os resultados são muito bons. Uhum. Não tem prejuízo nenhum online. Ao contrário, eu achei, assim, na minha experiência, eu penso que foi mais efetivo. E é um feedback também dos próprios pacientes, né? Legal. E tem alguma contraindicação, alguma coisa que você, né, que talvez seja importante, né, colocar? Então, acho importante dizer que esses movimentos, eles nunca devem serem feitos sem o, o acompanhamento do profissional, né? Porque tem alguns pacientes que perguntam, então eu posso fazer isso em casa? Não fiquei tão bem, eu posso fazer isso na minha casa? Não. Isso não pode acontecer, né? Então, eu penso assim, a avaliação desse paciente é super importante, porque existem pacientes mais dissociativos, né? Então, o acompanhamento com um terapeuta que tenha essa formação é fundamental para que, inclusive, esses efeitos possam acontecer. Né? Então, não seria uma contraindicação, mas mais um Recomendação. alerta, uma recomendação, no sentido de estar, né, utilizar o MDR, mas com um acompanhamento de um terapeuta formado Sim. e, né, especializado na área. Então, dentro das patologias, você não tem nenhum caso específico que não teria indicação, assim. Esse caso é melhor outra técnica. Isso. Não tem uma contraindicação. Existe um critério, né? Principalmente para pacientes mais dissociativos, a gente tem que trabalhar com muito critério. Mas não é uma abordagem também que exclusivamente a gente entra nessa parte mais mecânica do tratamento. Ela pode ser utilizada de uma forma mais leve, né? Utilizando alguns recursos que vão estimular, mas é uma quantidade menor. Enfim, tem todo um protocolo também para esses casos mais, que a gente chama de casos complexos. Né? Então, não tem uma contraindicação. E tem critério em relação à idade? Ou criança pode fazer, Para idoso? criança, sim, é para qualquer idade e criança, o resultado é muito rápido.
Quais os Muito bom. casos, assim, que você poderia relatar pra gente, assim, de criança, que você acha que são Olha, interessantes? medo, ansiedade, né? Questão assim, bullying. Acontece muito, né? Bullying na escola e a criança deixa de ter vontade de estar com os amiguinhos. Questões com a relação do casal também, né? Isso gera uma ansiedade na criança, começa a desenvolver medos. Então, assim, funciona muito bem Idade também, com criança. Como? para transtorno de hiperatividade. Também, também. E assim, isso até eu já atendi um casal de gêmeas, elas tinham 1 ano e 2 meses. E foi Bebês. um atendimento, bebês, atendimento online, e foram assim 4 sessões, né? Elas não estavam dormindo à noite, estava acontecendo aí a pandemia, enfim, né? Quando tudo começou, a família, claro, porque as crianças, elas percebem muito o ambiente Sim. familiar, né? O que está acontecendo em casa. E foi super Percebem que não rápido, sabem assim. processar, né? Então, Sim, a terapia seria exatamente para ajudar nesse processamento. isso. Interessante, né? É interessante, porque, assim, criança tem uma dificuldade de parar, né? E você conseguiu fazer isso online. Tem essa... Ah, sim. É claro assim que sempre quando a gente atende crianças, e principalmente quanto menores elas são, né? A gente precisa do coterapeuta, pai, mãe, babá, junto, né? né? Tem esse auxílio. A terapia eles entram, Nossa, que mas interessante, né? super funciona. Com criança E assim elas pequena. voltaram a dormir tranquilamente. E isso, assim, é uma dúvida. Por exemplo, a mãe te procurou por essa situação. Uhum. E você consegue também ajudar por esses caminhos, né? Por uma queixa você acertar em outras, que às vezes a mãe depois até relata, ah, mas ela melhorou também do outra coisa. Existe essa Sim, possibilidade? sim, e isso em qualquer idade também. Porque o que que acontece? Na medida que as nossas experiências vão acontecendo na vida, assim, a gente vai armazenando isso por similaridade, né? Então, às vezes uma questão assim da ansiedade, né? Vou usar esse exemplo de novo. Se a gente pensar nessa caixinha, vão ter vários eventos ali, né? Sim. Eu vou, às vezes, pegar um evento e todos os outros vão também vão passar pelo processamento sem a gente precisar estar entrando Em cada um em um por um. especificamente, né? Uhum, sim, E também tem a questão de você começar a trabalhar uma questão e ir aparecendo outra, ou não, sim. mas só no pontual. Porque geralmente essas questões, elas são, o foco é uma cebola, né? São várias camadas. Isso, exatamente. É uma boa metáfora essa da cebola. É isso Tem a mesmo. outra camada e aí, como se fosse numa solução. Você vai dissolver. A gente vai, exatamente, retirando, né? Uhum. Do mais externo até chegar na Por questão isso que mais você interna. falou os tratamentos durar até 5 anos, né? Porque, na verdade, você vai revisar a vida toda. Sim, para os pacientes que vêm para um tratamento mais abrangente, né? Uhum. É aquela história, não, eu quero reformar minha casa inteira, então vamos resolver tudo. A gente nem pode dar um tempo para isso, né? Uhum. Ah, sim. Porque é exatamente isso que vocês colocaram aí. Você vai para um alvo e de repente desse alvo surgem outras questões que vão virar novos alvos, Uhum. né? Que são coisas assim que vão precisar de serem
olhadas de uma forma específica, né? E você, E assim, só mais uma pergunta. Na tua prática, assim, com relação a manifestações físicas, né? Vamos dizer, uma doença, uma questão física que trata pelo MDR, você tem essa experiência de resultados visíveis, palpáveis? Porque uma coisa Sim, é o medo do avião, e aí um dia você entrou no avião e ficou tudo bem. Né? Outra coisa é você ter assim, uma psoríase, sim. O caso da queda de cabelo, né? sim, sim, que tem um fundo emocional, né? E Sim, reverter isso é uma constante na tua prática? Como é que... sim, sim. Enxaqueca, né? A enxaqueca Teve é um bem caso complicado, porque a enxaqueca é realmente multifatorial, pode multifatorial, muito muito inespecífico. inespecífica e realmente, se você tem um desfecho interessante em relação à enxaqueca, realmente vale a pena, porque as pessoas que têm enxaqueca costumam, né, sofrer muito com isso, ter muita dificuldade, às vezes é incapacitante, a pessoa precisa, né, É parar de incapacitante. trabalhar, ou enfim, cuidar do filho, né? E realmente, assim, no consultório, ultimamente, eu tenho atendido muitas pessoas com enxaqueca e a gente procura mexer na alimentação para poder ajudar, mas tá tudo interligado e a pessoa precisa ver o emocional também, né? Não tem jeito. Sim, sim, sim. E Porque desculpa. pode ser um evento, né? Algo que aconteceu e muitas vezes aconteceu lá na infância. E quando o paciente descobre, nossa, né, a gente vai ali meio que como, né, com uma lupa de Sherlock Holmes e a gente vai fazendo um reconhecimento, né, desse terreno e as coisas aparecem, a gente vai encontrando as causas, né? E uma vez que você encontra a causa, você consegue a cura. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta até em relação. Quando a gente mexe em feridas, a gente sabe que pode causar algum balanço ali, né? Que traz aquilo para a consciência, ou então, né, mexe com alguma área ali sensível. E aquilo, até como observamos em terapias como a constelação, né, como talvez a hipnose ou regressão, né, que depois a pessoa passa por um processo, né, um pouco difícil até para poder digerir aquilo tudo e processar aquilo tudo, né, e aí acaba gerando sintomas que não são muito agradáveis ou até fica pior no primeiro momento para depois melhorar. No caso do MDR, tem algum efeito colateral? Depois que você faz esse tratamento, tem um processo que a pessoa ainda passe, acaba talvez exacerbando um pouco o sintoma e depois né, equilibrando? Ou como que funciona? Ou é só aquele assim, resolveu, resolvido? A questão, como é uma terapia de etapas, né? A gente tem um protocolo de 8 fases, que é o protocolo padrão. Então, o que que acontece? Ele, além de você não, quando você faz o reprocessamento, né? Entra em fase de reprocessamento, depois daquilo você começa a acessar redes positivas de memória. Então isso é que é o mais legal, assim, você não fica só na questão que é ruim, você vai além, né? Então você passa por aquele momento que é a parte mais difícil da vivência, daquilo que está sendo Durante a trabalhado terapia. durante a terapia, mas em seguida o que vai aparecer é o que é positivo, assim, o acesso a insights e redes positivas de memória. E depois disso, a gente vai para o corpo, né? Porque o corpo também, ele armazena memórias, principalmente em eventos que acontecem na infância, né? Então, dependendo da idade, quando você passa por uma situação difícil, uma criança,
ela não vai ter nenhuma imagem disso, nenhuma lembrança, uma cena disso. Mas o corpo, esse registro ela tem no corpo. Tanto é que a gente utiliza, inclusive, protocolos intrauterinos, assim, para reprocessamento de eventos, né, que aconteceram antes do nascimento, Na gestação ainda. na gestação. Olha que interessante. Muito E esses interessante. protocolos a gente utiliza até o momento da concepção. E até muitas vezes a pré-concepção a gente costuma trabalhar com É isso que eu ia falar, porque na pré-concepção, né, se existe essa programação para a gestação, na pré-concepção você também está ali modulando muita coisa, principalmente em relação à epigenética, né? Então, eu imagino que essa parte também possa ser contemplada, né, pela MDR. Muito interessante isso. Sim. Mas você vai precisar aí de pais muito conscientes, né, para chegar até esse. Ou que a pessoa seja acompanhada por uma psicóloga para fazer indicação. Sim, mas nesse caso aí, qualquer paciente que vier para a terapia, que chegue para a terapia, quando identificamos que algo pode ter acontecido naquele momento da existência, né, de vida, Ah, tá. a gente Então você trata volta, na verdade, né? Ah, eu entendi agora. exatamente. O que não é uma regressão, né, Uhum. não tem nada a ver com isso. Mas o que você estava dizendo, Paulo, em relação, né, a mexer nessas Sim, feridas, é isso. A gente não mexe e deixa aberto. Que eu vejo isso também uma grande vantagem da abordagem EMDR. Né? A gente passa por todas as etapas até chegar, inclusive, em visualizações de futuro, projeção de futuro. Então, se isso acontecer em algum outro momento da sua vida, ou, né? Claro que não os eventos traumáticos, por exemplo, né? Mas questões assim que você trabalha, por exemplo, o avião, as fobias, né? Vamos pensar aí na fobia do avião. A gente trabalha assim, então tá. Então, você vai agora se ver entrando no avião, né? E a gente já vai dessensibilizando, inclusive, esse futuro. Então, é uma terapia, assim, muito fechadinha, assim, né? A gente ela tem não vai alguma coisa a violentando. ver, ou tem alguma ligação com a hipnose? No caso. Não, com a hipnose, não. Assim, é uma abordagem integrativa, né? Então, a gente vê, olha, tem muito da TCC, muitas técnicas, né? Muitas, eu não diria nem técnicas, mas principalmente assim uma base teórica, né? A gente encontra algo da hipnose ericksoniana, né? Então essa hipnose sim, porque a gente utiliza visualizações criativas também. Então a Francine Shapiro ela integrou, ela encontrou esse mecanismo, né? Foi pesquisar, entrou na pesquisa, é, tanto é assim que é uma abordagem que tem muito artigo publicado, tem muita pesquisa científica nessa área, né? Tem um investimento pesado Porque nisso. tem visto, né, a eficácia, os resultados positivos, né? Exatamente. E aí, a partir daí, ela foi integrando abordagens da psicologia. Né? Mas a gente não pode dizer assim que tem predominantemente uma ou outra. Não, Sim. são recursos que estão ali integrados. Tem uma pergunta aqui, né? Você Tem vai. duas perguntas aqui. Duas perguntas bem interessantes. Então, a primeira, a Marinho que fez, ela perguntou: você já utilizou essa terapia para lidar com vícios? Tabagismo, por exemplo? Como funciona? É a mesma base, né? A gente vai descobrir na história de vida do paciente
quando né, como é que esse vício vai se desenvolvendo, a gente vai dessensibilizando e processando as vivências que estão associadas ao desenvolvimento desse vício, né? E o paciente, então, pode modificar isso. E aí E o também esse interessante, tempo. Desculpa, pode falar. não, que o interessante é que o comportamento muda através desse processamento. É algo natural, né? O paciente vai percebendo assim, a mudança de comportamento a partir dos insights que ele vai tendo nas sessões, a partir do momento assim que ele começa, que essas cicatrizes, né? Ou que essas feridas se tornam cicatrizes, porque são fatos que pertencem à história, né? Mas as cicatrizes não doem, né? Elas são apenas ali uma marca. E o objetivo, assim, né, no caso das compulsões, não é diferente, é o mesmo, é que essas feridas, né, é cicatrizar, é fechar essas feridas. Porque toda compulsão está associada a uma ferida, a uma experiência aí na vida, né? Que cada um vai ter a sua história e a gente precisa ir buscar onde é que isso está vinculado, né? O que aconteceu, enfim. Então é possível sim. Tá ótimo. E a outra pergunta, a Bárbara G. Psi perguntou: Patrícia, durante os movimentos e durante a consulta em si, o paciente está a todo momento consciente? Sim. E isso é um fator assim super importante, porque é uma terapia onde a gente precisa estar, é uma atenção dual. Eu tenho que estar com um pé no presente e um pé no passado. Eu não posso, por isso que a gente precisa ter toda uma habilidade para lidar, né, com os pacientes, porque a gente não pode deixar ele ir com os dois pés para o passado, porque senão ele vai dissociar. E também eu não posso estar com os dois pés aqui no presente, porque senão eu não consigo acessar aquilo que aconteceu, né? Então, é uma terapia que exige uma atenção dual e que o terapeuta precisa manejar isso, né? Então, tem que ter habilidade desse manejo, mas isso a gente aprende na formação, por isso que é super importante, né? Um terapeuta que tenha essa formação, então ele vai estar consciente o tempo todo, né? E uma dica assim para quem é já profissional da área, psicólogo, está se formando em psicologia, você acha que ele precisa de uma experiência prévia atuando na psicologia clínica ou, por exemplo, já pode logo fazer uma formação da EMDR? Sim, sim, pode. Eu vou... Não vejo nenhum problema nisso, porque ele já passou por um curso ali de 5 anos, né? Onde já passou por práticas, por estágios, conhecimento das abordagens, e o MDR não é uma abordagem que as universidades trazem, né? Não. Geralmente na faculdade não se fala Como a nessa maioria das abordagem. abordagens integrativas, né? Uhum. Vou completar a pergunta dela. Dentro do ponto de vista profissional, né? A Patrícia, psicóloga, antes do MDR e pós-MDR. Como é a tua satisfação pessoal, assim? Coloco porque depois que eu comecei também com as integrativas, você percebe que as coisas fluem mais, né? Eu queria saber como é que é a tua visão. Olha, é isso, o MDR na minha história é um divisor de águas, assim, né? É uma abordagem que eu amo, é uma terapia que eu vejo muito efetiva, que a gente percebe, né? E é um feedback, assim, não é
falando, né, de mim enquanto profissional, mas do paciente, né? Que vem buscar uma melhora e consegue, e fica bem. Então, assim, em termos de efeito, né? É, nossa, é, é uma coisa assim absurda. E aí, por isso, a minha satisfação, né, pessoal em relação a trabalhar com essa abordagem. E, Patrícia, uma pergunta muito importante. Você Ah, consegue trabalhar com essa técnica em você mesma quando você pratica isso? Não. Tem que ter de jeito alguém. nenhum. Se você quiser trabalhar com isso, você tem que ver um profissional também da sua área para que aplique em Sim, você. um terapeuta, sim, sim. E a gente faz muito isso o tempo todo. Trocam. Sim, sim. Ah, interessante. Depois eu fiquei pensando, né? Porque se você tem essas técnicas, se você sabe como colocar um pé cá e um pé lá, e sabe quando que tem que mexer e quando que É, tem que não, fazer, não, não, eu não. pensei que talvez você pudesse, né, estar lá se curando o dia inteiro. É, não, não, não. Ah, Isso não é recomendável exatamente por isso, né? Tem que ter alguém fazendo esse acompanhamento, os insights que o paciente vai trazendo, né? Então, assim, é muito para mim, por exemplo, né? Tá ali me submetendo sozinha e ainda ter que E analisar. nem analisar, mas assim, né? Organizar tudo isso não dá. É uma é, coisa assim que não é recomendável de jeito entendi. nenhum. É uma ferramenta tão poderosa, né? Vou poder usar, mas não Não, é dá. porque você imagina, porque parece ser simples, né? Não parece ser uma coisa, assim, é complicado da Parece. parte, né, talvez, o que Técnica. é técnica lá dentro, como que Sim, o arcabouço funciona, teórico mas na hora que você explica e você fala, parece que é uma coisa simples, efetiva, então, sim, né? Você fica, poxa, sim, por sim. que não? Não, e assim, é muito interessante isso. Tanto é que a maioria de nós profissionais, quando a gente vai ou ser submetido, ou então já direto para a formação, a gente até olha e fala, ai, nossa, isso parece, né? É muito mágico. A gente meio que olha assim Claro, com até parece. desconfiança. Quase, né? Pô, É, mas aí, na medida que você, então, começa a estudar toda a teoria que tem, né, a base dessa terapia, começa a aplicar isso nos pacientes, começa, inclusive, né, ou é submetida a um processo terapêutico, aí você vê, assim, né, a riqueza dessa abordagem, que, embora pareça simples, ela é simples, né? sim, Mas ao mesmo tempo não é. eficaz. É muito complexo. Complexa. E tem mais uma Sim. pergunta aqui bem interessante também aqui da Bárbara Gipsy. Como que você descobriu o EMDR? O que despertou o seu interesse por essa abordagem? Então, eu descobri o MDR através de uma colega, né? Que era uma profissional de MDR e começou a falar da própria experiência em relação aos pacientes, né? O quanto os pacientes ficavam bem, enfim, e dela própria também, porque ela já tinha sido submetida a isso. E quando ela contava como era, né? Aí você ficava mexendo os olhos, ou estimulação. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, né? Que coisa. Não me. Eu não acreditava, não me convencia muito, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer a formação do MDR e vamos ver, eu quero ver. Mas você nem se submeteu a uma antes de fazer a formação, você foi direto? Eu fui direto para a formação. E aí, na formação, né, a gente ainda fica meio assim, mas aí começa a trabalhar. E aí sim, eu comecei, né, uma terapia, aí a coisa mudou. Eu falei, nossa, realmente é isso tudo e muito mais. Legal. Foi assim a minha experiência. Qual é a origem da técnica? É americana. Americana. É, a abordagem é americana. Francine Shapiro. É americana.
Legal. Sim, ela Ela é desenvolveu nos neurocientista. Estados Unidos. Uhum, Neurocientista. sim. Muito interessante. Muito, muito, muito. Inclusive, ela foi para o curso, ela foi fazer psicologia quando ela começa a observar esse mecanismo, experimentar em amigos, e ela entra para a psicologia. Porque ela vinha já era doutora, mas de uma outra área, né, que não era psicologia. E nesse trajeto dela, ela consegue organizar essa abordagem. Bem legal. Mais perguntas, meninas? Eu tenho uma última aqui para perguntar. Eu queria que se é que existe, né? O que que seria o grande diferencial dessa abordagem? O que que você poderia colocar assim que chama mais atenção dentro dessa abordagem? Tá? Bom, primeiro o resultado, né? Os resultados chamam muita atenção. E outra questão também, é uma terapia sem recaída, né? No sentido de que se você trata uma questão e vai até o final e resolve, aquilo não volta mais. Que nem Não quando você existe faz o recaída. tabagismo, por exemplo. Se você resolve aquele tabagismo, não tem aquele chance daquela recaída, né? De você, depois de um tempo, querer voltar a fumar. Quando você resolve. Isso Sim. pode demorar, porque, como eu disse, né, o caso das compulsões, das adicções, são casos mais complexos e precisam de mais tempo, né? Mas quando se resolvem, Mas aí, porque é uma abordagem que trabalha na causa. Ela vai na causa da questão. mas aí essa alta do paciente está resolvido, é você que dá ou ele traz um feedback para você de foi e você confirma? Tem um parecido. Não, a alta é dada pelo terapeuta. Pelo menos na minha prática, Mas aí de acordo com a experiência do cliente de como as coisas estão fluindo ou tem um ciclo para se cumprir? Entendeu minha pergunta? Tem um ciclo, quando sim. termina o ciclo, tem a alta e coincidentemente tem Não, a não. não. Não, porque assim, olha, quando termina um ciclo, você vai entrar, pelo menos eu trabalho assim, e eu penso que isso é muito de cada terapeuta também, né? Porque você precisa terminar um ciclo e entrar num estágio assim de uma manutenção. Você espaça mais as sessões, aí de repente você faz um encontro por mês para saber como é que tá, o que está acontecendo, Entendi. né? Para ir fazendo reavaliações. Legal. E aí, em algum momento, esse paciente, então, ele vai ter alta, mas geralmente eles voltam aí para trabalhar outras questões, né? Acho que E isso é muito interessante também. Aconteceu tal coisa, então volta e fica, né? Então vai ser só aquilo ali. E isso é muito legal, porque a gente percebe assim o quanto vai organizando, né? porque geralmente a Aquele gente sujeito. procura por uma coisa pontual, né? Sim, Vamos ver que sim, resolve, acaba emendando em outras questões, né? Só isso já foi, vamos olhar para outra coisa. exatamente. E tem alguns que vêm para tratar uma questão mesmo, né? Não, então, ó, eu resolvi isso aqui, ok, obrigada, né? Aí muitas vezes voltam aí, não, então agora eu quero ver uma outra coisa, Sim. né? Então te dá uma abertura para você planejar de formas assim muito individuais, né? Que atendam a cada paciente. É Bom, legal. e a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. E aí, Patrícia, eu queria que você ficasse à vontade para dizer os seus contatos, como é que você está atendendo atualmente, falar um pouquinho do seu atendimento. Uhum.
Então, eu estou atendendo agora apenas na modalidade online, né? O meu Instagram é @PatriciaGonzalesPC. O Gonzales é com um Z no meio, no final. E no meu Instagram tem um link na bio que é o contato para agendamento. Perfeito. Se alguém tiver interesse ou mesmo para, né, alguma dúvida, alguma coisa, né, que tenha despertado curiosidade aqui nesse momento, que queira saber, fico super à disposição para responder depois também. Você tem algum site, Patrícia? Então, é Aham, vou botar aqui. www.patriciagonzales.life. Patrícia Gonzales.life. Uhum, É com F de vida, né? Life. live. Vou deixar aqui então, porque aí quem tiver interesse. Ih, ficou errado. Deixa eu botar de novo aqui. Eu acho que os comentários aí depois se apagam. É melhor botar quando entrar o vídeo. Ah, sim, a gente bota também. Patrícia Gonzales. Life. Acho que agora foi direitinho. Foi direitinho? Foi. Tá. Então, Patrícia, a gente queria te agradecer muito. Acho que foi muito rico esse encontro, esclareceu Nossa, muitas muito dúvidas. informativo. Eu, por exemplo, não conhecia a abordagem EMDR, achei incrível. E tudo de bom para você, muito sucesso, que você possa ajudar muitas pessoas. Já Né? ajuda. Essa é a minha meta de vida. Já ajuda. Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, poder falar dessa abordagem, né? Desse Muito importante. Ai, que bom. Sim. E vamos divulgar mais, né? Esses trabalhos são importantes, as pessoas precisam acessar essas informações. Então, a Help Reconhecimento, vem né? para isso, também para ajudar a divulgar toda essa abordagem integrativa, as diferentes terapias, diferentes técnicas, os profissionais. Então, as pessoas realmente precisam ter acesso, né, a essas outras terapias, Abordagens, né? alternativas que elas podem ter, aquele protocolo fechado que já existe, né? Então, vamos aí contribuir para que possam chegar mais Para pessoas. divulgação, para que a informação chegue até as pessoas. Exatamente. Muito legal. Estamos Muito firmes nesse. obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Obrigada a todo mundo, né? Boa também que noite. participou, que está aqui. Sim, tem muita gente querida aí. Ah, que Ó, a bom. Liliane tá falando aí, ó. Patrícia é uma excelente profissional, amo. Ai, amo também. Lili, obrigada. Muito bom. Então, boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação de todo mundo. E até a próxima live, que a gente vai anunciar essa semana ainda, ou na próxima, sempre com temas relacionados à saúde integrativa. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Boa Patrícia. noite. Obrigada. Tchau.